Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um livro de uma escala, nossa, épica. O segundo livro das Crônicas, de uma edição da Bíblia Sagrada que a gente está usando como base. A nossa missão aqui é desvendar a grande saga que ele conta, que é a história do reino de Judá. E no centro de tudo, quase como um personagem, está o Templo de Jerusalém. A gente vai ver a glória total e depois a destruição mais trágica. E com isso tenta entender o que as histórias desses reis todos revelam sobre liderança, fé e, principalmente, sobre consequências. É isso aí. E um ponto fundamental, sabe? É entender a proposta do livro. Ele não é um livro de história como a gente pensa hoje. Tipo, neutro, objetivo. Exato, nada disso. O autor tem uma tese, uma ideia central que ele martela do começo ao fim. Para ele, existe uma conexão direta, quase matemática, entre a fidelidade do povo e dos líderes a Deus e o destino da nação. Ah, então é uma fórmula. Se são fiéis, tudo vai bem, senão o desastre é certo. Basicamente isso. É uma crônica com uma mensagem muito, muito clara. Ok, vamos desvendar essa tese, então. E para começar, acho que o melhor é ir para o ponto mais alto de todos, né? O reinado de Salomão. O auge. Logo no comecinho, Deus pergunta para ele o que ele quer. E a resposta de Salomão é... É impressionante. Ele não pede dinheiro, poder, a morte dos inimigos. Ele pede sabedoria e conhecimento para conseguir governar o povo. E o fascinante aqui é que essa escolha inicial é a semente de tudo que vem depois, né? O texto deixa claro que a resposta de Deus é imediata. Tipo, já que você não foi egoísta, eu vou te dar não só a sabedoria que pediu, mas todo o resto também. A sabedoria primeiro e a prosperidade como consequência. E essa prosperidade, ela se materializa de uma forma espetacular na construção do templo. É um projeto de uma escala que, nossa, a gente mal consegue imaginar. O texto descreve toda a logística, o acordo com o rei de Tiro para conseguir madeira. Mas o que me chocou foi a mobilização de gente. Fala em 70 mil homens para carregar peso e 80 mil para cortar pedra. 80 mil homens. Pra gente ter uma ideia, isso é a população de uma cidade média hoje. É verdade. Todos trabalhando num único projeto. É uma obra em nível de pirâmide do Egito, sabe? Isso mostra que o templo não era só um prédio. Era o projeto central da nação. Todo o foco, toda a riqueza, toda a energia do reino estava ali. E a descrição do interior é absurda. O lugar mais sagrado, o Santo dos Santos, todo folheado a ouro puro, querubins de ouro, candelabros de ouro. A mensagem é clara. O melhor do melhor era dedicado àquele lugar. Exatamente. Mas o ponto alto nem é o ouro. É o que acontece na cerimônia de dedicação. Ah, sim. Esse é o coração do livro. Os sacerdotes trazem a Arca da Aliança para dentro do templo e no momento em que os músicos e cantores começam a louvar, o texto diz que uma nuvem, a glória do Senhor, enche o lugar. E enche de um jeito tão intenso que eles nem conseguem trabalhar, né? Isso, eles não conseguem nem ficar de pé. É a confirmação divina. É Deus dizendo, eu estou aqui, eu aceito esta casa. Uma cena de um poder avassalador. E é logo depois disso que Deus estabelece as regras do jogo, digamos assim, que vão valer para o resto do livro. É isso, perfeito. É a aliança que se torna a tese de tudo. A passagem de 2 Crônicas 7:14 define a lógica da história. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa condicional. Exatamente. É a lente pela qual todos os reis, sem exceção, serão julgados a partir de agora. Tá, então essa promessa vira uma espécie de régua para medir todo mundo que vem depois. E a história que se segue é uma montanha-russa de reis que acertam e erram. E erram feio. Exato. O autor não está só listando reis, ele está construindo um argumento, mostrando um padrão. Certo. Reis que buscam a Deus, que restauram o templo, trazem paz e prosperidade. Reis que se desviam para a idolatria, trazem invasão, doença e sofrimento. É uma teologia da história muito direta. Mas peraí, isso não é uma fórmula um pouco simples demais? Tipo, se uma nação hoje passa por uma crise,
O autor diria que é sempre culpa moral da liderança? Como isso lida com a complexidade do mundo, onde coisas ruins acontecem com gente boa? Essa é uma pergunta excelente e mostra a diferença de mentalidade. Ele não está escrevendo uma lei universal para todo mundo em todos os tempos. Ele está escrevendo para a comunidade dele, Israel, que está sob uma aliança específica com Deus. Para ele, dentro dessa relação, a causa e efeito são diretas. Entendi. Ele está interpretando a história do povo dele através dessa lente. Isso. Para ensinar uma lição sobre fidelidade, ele simplifica a narrativa para deixar o ponto dele inquestionável. Certo, a lente dele é específica. E para ilustrar esse padrão, ele dá exemplos perfeitos. Vamos pegar um dos mocinhos, o rei Ezequias. Ele herda um reino no fundo do poço espiritual. E a primeira coisa que ele faz, logo no primeiro mês, é reabrir e purificar o templo. Que estava abandonado. E ele vai além. Ele organiza uma celebração da Páscoa gigantesca. E não é só um ato simbólico. Ele convida o pessoal do Reino do Norte, que eram tecnicamente rivais políticos. Nossa, é uma jogada muito ousada. De unificação espiritual e política. Exatamente. E qual a resposta do universo para essa atitude toda? Um exército assírio gigantesco e assustador batendo na porta de Jerusalém. Pela lógica do livro, isso não devia acontecer, né? Aí é que está a prova da tese do autor. Diante da maior ameaça imaginável, o que Ezequias faz? Ele não confia no exército. Ele vai ao templo e ora. E o resultado é uma intervenção divina. Espetacular. O texto descreve um anjo que aniquila o exército inimigo durante a noite. Para o cronista, a mensagem é cristalina. A fidelidade e a oração trouxeram a libertação. O padrão se confirma. Certo. Agora vamos para outro extremo, um caso que o texto trata como um dos piores, Manassés. O próprio filho do bom Ezequias. O vilão da história. Ele desfaz tudo que o pai fez, constrói altares para outros deuses. E o autor usa um termo específico. Ele constrói altares aos Baalins. E é importante a gente entender o que isso significa. Eram deuses cananeus da fertilidade, da tempestade, certo? A maior concorrência religiosa da época. Exatamente. E Manassés não só faz isso, como ele coloca esses altares dentro do templo de Deus, o ato máximo de profanação. O texto fala de feitiçaria, sacrifício de crianças. Ele é o exemplo máximo da quebra da aliança. E seguindo o padrão, a consequência vem. Ele é derrotado, humilhado e levado como prisioneiro para a Babilônia. Fim da linha para ele, aparentemente. Mas aí vem uma das viradas mais malucas do livro. Lá na prisão, na angústia total, o texto diz que ele se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Ele se arrepende de verdade. E Deus ouve e ele é milagrosamente restaurado ao seu trono. E a primeira coisa que ele faz quando volta é uma reforma total, tirando os ídolos que ele mesmo colocou. A história dele é um exemplo poderoso da outra parte da aliança, a parte do arrependimento. A de que se o povo se humilhar e orar. Isso. Mostra que, na visão do autor, não importa o quão baixo você tenha caído. Se a humilhação for genuína, a porta da restauração está sempre aberta. Mas... posso ser um pouco cética aqui? Por favor. Isso não parece conveniente demais. O cara comete as piores atrocidades, é capturado, aí se arrepende e tudo fica bem. E as famílias das crianças que ele sacrificou? Essa redenção talvez não parecesse tão justa. Sem dúvida. E essa é uma tensão real no texto. O cronista não está preocupado com a justiça restaurativa como a gente pensa hoje. O foco dele é a relação vertical entre o rei e Deus. Entendi. A história de Manassés serve a um propósito teológico claro. Demonstrar que o poder do arrependimento, na visão dele, é absoluto. É uma mensagem de esperança radical para a nação. Faz sentido dentro da lógica dele. E tem mais um rei que vale a pena citar, Josias, o rei da descoberta. Durante o reinado dele, enquanto faziam uma reforma no templo, acontece algo inacreditável. Eles acham o livro da lei do Senhor. Uau, peraí. Eles perderam o livro mais importante da cultura deles, o Manual de Instruções da Nação, dentro do próprio templo.
como isso acontece? É exatamente essa a dimensão do absurdo. Mostra o nível de negligência espiritual em que a nação tinha caído. E o impacto da descoberta é imediato. Quando leem um livro para o rei, ele rasga as roupas em desespero. Ele percebe o quão longe eles se desviaram. E essa redescoberta da palavra se torna o catalisador para a maior reforma espiritual de todo o livro. Isso mostra o poder que a redescoberta de princípios fundamentais pode ter. Às vezes, a maior inovação é simplesmente voltar ao básico. Mas, apesar desses lampejos de reforma, com reis como Ezequias e Josias, a tendência geral do reino era de queda livre. O capítulo final, o 36, pinta um cenário desolador. Diz que Deus, por compaixão, não parava de enviar profetas para avisar o povo. Mas eles eram ridicularizados, desprezados, ignorados. E aqui a gente amarra a ponta com a aliança condicional do começo. As advertências foram dadas, a oportunidade de se arrepender foi oferecida várias vezes. E como foi ignorada, a consequência se torna inevitável. O cronista faz questão de deixar claro: a destruição que vem a seguir não é um ato arbitrário. É o resultado direto e muito anunciado da quebra da aliança. E então, o clímax trágico. O rei Nabucodonosor da Babilônia cerca Jerusalém. O que acontece é a materialização do pior pesadelo da nação. É um trauma inimaginável. O magnífico Templo de Salomão, o centro da identidade deles por séculos, é queimado até virar cinzas. Os muros da cidade são derrubados, os tesouros saqueados. E o povo que sobrevive é levado acorrentado para o exílio na Babilônia. Pela lógica da narrativa, esse deveria ser o fim. É o game over. O fracasso total. O templo em ruínas, a terra sob domínio estrangeiro. O povo da aliança vira um povo de escravos. Parece um ponto final desolador e definitivo. E é aqui que o livro dá sua cartada final. Ele podia ter acabado aí. Podia. Mas não acaba. Os 2 últimos versículos, do nada, dão um salto no tempo de 70 anos. De repente, a gente está no Império Persa. E o novo rei, Ciro, publica um decreto. E que decreto! Os versículos finais dizem que Ciro proclama por todo o seu reino que o Senhor, Deus dos céus, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. E ele termina com uma ordem, uma convocação. Exato. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. E suba! É um final chocante, completamente inesperado e cheio de esperança. A escolha do autor de terminar assim é de uma genialidade narrativa. Ele não encerra a história na desolação, mas com uma palavra de esperança e uma ordem para reconstruir. Ele está falando diretamente para o seu público original, né? Os que voltaram do exílio e viram a cidade em ruínas. Exatamente. Dizendo que a história deles não terminou com um desastre. O fracasso não foi a palavra final. Uma nova fase, a de reconstrução, estava apenas começando. A fidelidade de Deus sobreviveu à infidelidade do povo. Que jornada, então! A gente passou por 2 crônicas, da glória do Templo de Salomão, pelo ciclo de reis que ilustraram essa tese da consequência direta, até a escuridão total da destruição e do exílio. No fim, a ideia principal que fica é que a história, na visão deste livro, é moldada pelas nossas respostas. As escolhas, tanto dos líderes quanto do povo, têm consequências reais. Mas, e talvez essa seja a parte mais importante, Mesmo depois do fracasso mais catastrófico, a possibilidade de restauração e de um novo começo pode surgir de onde a gente menos espera. o que nos deixa com um pensamento final para reflexão. O livro não termina com uma história fechada, mas com um chamado à ação, uma ordem para o futuro. Quem há entre vós, suba. Para qualquer pessoa, ou mesmo para uma comunidade que hoje se encontra diante das ruínas de um projeto fracassado, de uma esperança perdida, o que significa ouvir um chamado inesperado para subir e começar a reconstruir?